Bora lá para uma queixa muito comum, né? Tosse crônica de espineia, sobretudo no cenário aí de coronavírus para tudo quanto é lado. Então você vai receber esse tipo de solicitação. Tomografia de tórax, nesse caso aqui já a fase contrastada. No... E aí vamos dar uma passada rápida no exame só para você ter uma ideia do que você vai encontrar pela frente. É um exame bastante alterado. Então, é um daqueles exames que quando você bota o olho assim, a primeira coisa que você pensa é por onde eu começo, né? Então, um exame bastante alterado. Primeira coisa aqui é dividir o processo, né, para você interpretar o exame. Então, a principal alteração é o quê? Aumento de densidade. E de que lado? Lado direito. Aonde no lobo direito? O pulmão direito está todo alterado, mas à medida que você vem para o lobo inferior, a coisa fica mais alterada ainda, né? Então, você tem uma área aqui de consolidação franca com base na fissura oblíqua, associada a um derrame pleural aqui pequeno, né? Você pode usar aquela estratégia de medir a densidade para ver se é atelectasia ou se é, por exemplo, uma infecção ou um tumor. A atelectasia ela vai realçar mais, né? Então, os trabalhos ali mostram que um realce para lá de 90 densidades Raunce, você já pensa em uma atelectasia. Então, aqui as duas principais escolhas para você seria você pensar em quê? Em uma neoplasia, que você tivesse uma massa com densidade de partes moles aqui no lobo inferior, com ampla base na fissura, ou que você estivesse olhando para um processo infeccioso. Então, você tem esses dois cenários aí. O paciente não ter febre vai te ajudar num primeiro momento ao quê? A tomar a decisão, pensar na neoplasia. Mas vamos explorar um pouco mais o exame e ver se o exame consegue responder por si só. O que mais que a gente está vendo? Além dessa lesão aqui, que para mim é uma massa, a gente tem outras alterações aqui do lado. Tem uma outra área aqui com aspecto parecido, ó, que se estende até a região do hilo, tá vendo? Não tem plano de clivagem com essa lesão, então essa lesão aqui, seja lá o que for, ela está se estendendo para o aspecto mais central do lobo inferior. Uma coisa que você pode fazer é dar uma reconstruída, né? E procurar o quê? Será que tem sinal franco de atelectasia, que seria o quê? O desvio da fissura, que você está vendo a fissura horizontal. Vamos dar uma olhada na fissura oblíqua. Eu gosto muito de fazer isso porque ajuda você a pensar no desvio da fissura. Olha só, você não tem um franco desvio da fissura para chamar de atelectasia. É até possível que tenha algum componente atelectásico associado, mas olha que interessante. Aquela lesão cursa com um espessamento. Olha esse tecido aqui infiltrando. O que ele está infiltrando aqui? O interstício peribroncovascular, né? O brônquio está aqui, os vasos estão aqui com contraste. Então, todo esse tecido conjuntivo que dá sustentação para essa região do pulmão, ele está espessado, ele está infiltrado. Então, não tem só isso, né? Se você olhar um pouco mais, ó, olha esse mesmo achado aqui no plano axial. Olha essas paredes brônquias espessadas. Olha essa fissura espessada de forma irregular. Olha isso aqui, ó. O tecido infiltra essa região e através dessa região ele usa esse tecido conjuntivo como via para crescer, né? Ele se estende até essa região central aqui do pulmão. Então, a fissura também está espessada e se você for olhar, os septos interlobulares, aqui ó, também estão espessados, né? Você procura os septos, você vê septos espessados. Isso traduz para você o quê? Que tem doença linfática acontecendo, tá? Que tem doença linfática acontecendo. E aí você vai lembrar que a arteríola tem posição central no lóbulo pulmonar secundário, que os linfáticos e as vênulas estão aqui, ó, nas paredes dos septos interlobulares. Então, você vê essa proeminência
formando essas arcadas, ó, arcadas poligonais. Acomete só o lobo inferior? Não, ó. O interstício está todo espessado. Ah, Rodrigo, estou na dúvida se está espessado ou não. Ó, joga os 7 erros, olha o outro lado. Olha a parede branca como é. Você praticamente não vê. Ó, você está vendo parede branca até aqui, ó, até muito distal. Então você tem esse padrão, né, de disseminação de uma doença através do interstício peribroncovascular. Isso cursa com alterações linfonodais, ó, esse tecido infiltra aqui a região do hilo, tá vendo? Ó, você não vê a gordura do hilo mais de forma adequada. Quando você continua a sua jornada aqui, ó, você começa a ver linfonodomegalias paratraqueais direitas, linfonodo proeminente aqui na janela ortopulmonar, mas tudo borrado, tá vendo como isso não tá fácil de ver? Embora o paciente tenha gordura mediastinal, tá tudo feioso, tá borrado. Então isso te traduz aí, ó, linfonodos pequenos aqui, ó. Ah, Rodrigo, você fala para usar 10 milímetros. E para usar também o seu bom senso, ó. Olha quantos linfonodos tem aí. Embora você não tenha critério para definir esses linfonodos como secundários, você está olhando aí para linfonodos que provavelmente estão doentes. Ó, quando você olha aqui para a fossa supraclavicular, tem linfonodo também, ó. Tem linfonodo ali, tem linfonodo aqui, ó. Tá vendo? Você tem que procurar aqui com carinho. Mas você não vai parar aí, né? Então, as suas duas principais hipóteses diagnósticas estão em infecção, uma infecção que cursasse com disseminação peribroncovascular. Você vê isso acontecer em algumas patologias, né? Mas além disso, você vai procurar o exame inteiro, né? A gente cansa de falar para você procurar provas em outros locais. Então, se você usa a sua estratégia do algoritmo MIP, você começa a ver múltiplos nódulos pulmonares bilaterais, olha só, vários. E aí quando você vê esses nódulos pulmonares bilaterais, o que acontece com a sua hipótese de infecção? Reduz ainda mais a probabilidade, né? Você começa realmente a pensar que você está olhando para uma neoplasia de pulmão, que teve disseminação linfática, acometendo interstício peribroncovascular, que acometeu linfonodos mediastinais, que acometeu linfonodos supraclaviculares e que teve o quê? Lesões secundárias à distância, né? Por que eu estou falando à distância? Porque você já tem múltiplos nódulos pulmonares no outro pulmão. Lembrando que pelo estadiamento da 8ª edição da Sociedade Internacional de Câncer de Pulmão, nódulo no mesmo lobo você vai chamar de T3, vai classificar como T3, nódulo no mesmo pulmão em outro lobo você vai chamar de T4 e nódulo no outro pulmão você vai chamar de M1, né, no estadiamento. Beleza? Espero que você tenha gostado desse formato de discussão. A gente acaba aprendendo muito quando a gente prepara esse material para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo.